Pesados colegas, antes de iniciar a sessão, da palavra chamar o primeiro processo, eu gostaria de fazer uma retificação e prestar alguns esclarecimentos breves. Começo pela retificação. Em relatório do Tesouro Nacional ao qual tive acesso, no cálculo do custo do Poder Judiciário estavam incluídos igualmente o Ministério Público e a Defensoria Pública. Retive essa informação. No entanto, nos dados divulgados pelo Justiça em números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça, os custos dessas duas instituições não estavam computados. Portanto, foi uma informação imprecisa que venho retificar na primeira oportunidade. Presto ainda alguns esclarecimentos a propósito de editoriais, notícias e matérias que circulam nas redes sociais. Como disse no discurso de abertura do ano judiciário, nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação dos interesses contrariados. Os extremistas desgostam, os que não gostam da Constituição desgostam e há os que simplesmente discordam de algumas decisões do Supremo, o que faz parte da liberdade de expressão em um país livre. Mas a liberdade de expressão tem como um dos seus fundamentos a busca da verdade possível numa sociedade aberta e plural. Há, e é uma crença profunda que tenho, uma fagulha divina na verdade, e sempre que possível é bom restabelecê-la. É o que passo a fazer brevemente com relação à repetida e equivocada afirmação de ativismo judicial por parte do Tribunal e com relação à matéria igualmente imprecisa sobre gastos do Judiciário. Não corresponde aos fatos a afirmação reiterada de ser o Supremo, um tribunal ativista. Nós interpretamos e aplicamos uma Constituição abrangente que cuida de uma grande multiplicidade de temas que desaguam no Judiciário, trazidos pelos mais diferentes atores da sociedade brasileira. Alguns exemplos. O Supremo, de fato, determinou o uso de câmaras na farda em operações policiais militares. Há quem ache que a violência policial descontrolada contra populações pobres é uma boa política de segurança pública, mas não é o que está na Constituição. O Supremo ordenou a elaboração de um plano para o sistema prisional. Há quem ache natural presos viverem sob condições indignas de violência e insalubridade, mas não é o que está na Constituição. O Tribunal estabeleceu qual a quantidade de drogas distingue porte para consumo pessoal do tráfico. Há quem ache natural a polícia decidir que a mesma quantidade nos bairros de classe média alta é porte e na periferia tráfico, em odiosa discriminação de classe e de raça, mas não é o que está na Constituição. Por igual, é possível ser contra a demarcação de terras indígenas e a favor de invasores, grileiros, garimpeiros ilegais e dos que extraem ilicitamente madeira, mas não é o que está na Constituição. Da mesma forma, há quem fique indiferente diante do desmatamento, das queimadas e da destruição dos biomas brasileiros, mas não é o que está na Constituição. Em suma, é possível não gostar da Constituição e do papel que ela reservou para o Supremo Tribunal Federal, mas criticar o tribunal por aplicar a Constituição simplesmente não é justo. Quanto ao teto de gastos, esclareço. No meu discurso de abertura do ano judiciário, prestando contas da atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmei, aspas, desde 2017 o Judiciário vive com o mesmo orçamento, acrescido apenas do percentual de inflação, e em 2024 com pequeno aumento decorrente da Lei Complementar 200/2023 do arcabouço fiscal. A propósito, disse eu ainda, em 2024, devolvemos ao Tesouro 406 milhões não gastos. A afirmação é inteiramente precisa. O Judiciário Federal é composto pelos seguintes tribunais superiores: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar.
e também pela Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar Federal e pela Justiça do Distrito Federal. Cada órgão é responsável por enviar sua própria proposta orçamentária, seguindo parâmetros indicados pelo Poder Executivo, cabendo ao Conselho Nacional de Justiça elaborar relatório e submeter ao Congresso Nacional. Como eu afirmei, atuamos dentro do teto e do arcabouço, até porque, se algum dos órgãos do Judiciário Federal apresentar o orçamento fora do padrão, ele sofre uma trava automática da Secretaria de Orçamento e Finanças, órgão do Ministério do Planejamento. Reitero, portanto, o que disse. Com algum grau de incompreensão acerca do sistema de justiça, matéria publicada contesta esses números sem ser capaz de distinguir o Judiciário Federal do Judiciário dos Estados. Estes não estão sujeitos ao teto e ao arcabouço fiscal, que só vale no plano da União. No Brasil, estados têm autonomia. Isso significa que o Poder Judiciário dos estados tem orçamento próprio, aprovado por suas assembleias legislativas. Além disso, os tribunais dos estados têm fundos próprios, decorrentes de arrecadação de custas e emolumentos de cartórios que não dependem do Tesouro Estadual. Mas, seja como for, não estão sujeitos à jurisdição do Supremo, salvo, naturalmente, se houver algum questionamento perante o tribunal. Reitero que nada que esteja fora da legalidade tem amparo aqui no tribunal. Portanto, eu expus os números do Poder Judiciário da União, que é o Poder Judiciário que, em rigor, o Supremo integra e cujo orçamento é consolidado e enviado ao Congresso pelo Conselho Nacional de Justiça. O Supremo não tem controle sobre o orçamento dos estados e, portanto, essa é uma decisão política de governadores e assembleias legislativas. Nós convivemos com resignação e naturalidade com a obsessão negativa por parte de alguns em relação ao Supremo e ao Judiciário em geral. Como disse, faz parte da democracia, mas é sempre bom poder restabelecer a verdade dos fatos, inclusive, quando seja o caso, corrigindo a nós mesmos. E, na moral, é uma onda do caramba mesmo, né não? A galera dos parlamentos, altas vezes, quer aprovar um bagulho que a Constituição é contrária. Aí depois quer tá dando chilique quando o STF derruba o bagulho, ou então caça a decisão, mas não tem o que fazer não, meu velho. Tem que seguir a base da ideia do bagulho. Oxi, na moral, a Constituição, ela já é conhecida por ser a Constituição cidadã, tá ligado? Aí os bolsonaristas piram, amor, velho, porque os bolsonaristas não gostam de bagulho de direito humano, essas coisas, tá ligado, não? Por eles, irmão, velho, eles querem os direitos da destruição, das mentiras, das fitas loucas assim, e pá. E até é bom que ele mesmo que se demitiu aí na fita do bagulho, né? Enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Por favor, na humildade, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa like e comenta qualquer coisa aí pra ajudar o engajamento. Pode comentar qualquer coisa mesmo. Na dúvida do que comentar. Deixa eu perder o mané que o bolsonarista fica na mágoa, tá ligado não? Vencemos o Bolsonaro. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!